narrativa entre as histórias O Diário de Anne Frank, A Menina que Roubava Livros e O Menino do Pijama Listrado. Falando um pouco sobre cada história... Eu vou falar sobre O Diário de Anne Frank, a história de uma adolescente muito mais forte que a gente. Porque em meio à Segunda Guerra Mundial, ela estava escrevendo um diário sobre sua vida amorosa, seu autoconhecimento e tentando esquecer sobre o Hitler e os nazistas caçando os judeus. Bom, eu vou falar sobre a menina que roubava livros. Liesel foi deixada por sua mãe em um vilarejo porque a sua mãe biológica queria sua proteção. Lá, os seus pais adotivos a amavam muito. O seu pai era alucinado por leitura e livros, então ele tentava ensinar todo o seu conhecimento para ela. E ele ensinou ela a escrever e ler no porão de sua casa. Um certo dia, um refugiado judeu chega ao local e eles tentam ao máximo protegê-lo e ajudá-lo. O Menino do Pijama Listrado conta a história de Bruno, que era um menino de 8 anos, ele era alemão e ele tinha um pai que era soldado. E ele teve que se mudar para perto de um campo de concentração porque seu pai ia ajudar a comandar. E uma vez a sua mãe proibiu ele de sair de casa porque era muito perigoso. Então ele mesmo assim saiu para explorar, porque ele era uma criança e ele tinha essa necessidade. E aí ele conheceu o Shmuel, que era um menino judeu que estava preso no campo de concentração. A amizade deles era proibida, mas era muito sincera e eles começaram a ficar muito íntimos. E é isso. Todos os personagens eram crianças ou adolescentes, os personagens principais. E ou eles sofreram grandes perdas ou até eles mesmos não sobreviveram. Todas as histórias se passaram na Segunda Guerra Mundial, a qual teve muito sofrimento e muitas perdas. Em O Menino do Pijama Listrado e A Menina que Roubava Livros, ambos sofreram por tentarem ajudar os judeus que, como a gente sabe, durante a Segunda Guerra eram caçados para serem dizimados, e eles sofreram as consequências por terem ajudado os judeus. E todos os livros apresentam visões diferentes dos personagens principais de acordo com as experiências que eles tiveram na guerra, com o nível de maturidade e com a idade. No meu ponto de vista, as três histórias são muito parecidas porque relatam sobre crianças que viveram dramas internos no meio da Segunda Guerra. E elas foram muito fortes, como o Diogo falou, elas foram fortes muito mais que a gente, porque quando a gente estava discutindo, a gente percebeu que elas sofreram muito e elas tiveram que amadurecer muito mais rápido que nós. Do meu ponto de vista, essas crianças elas tiveram que se amadurecer muito mais rápido que nós, porque senão elas não iam sobreviver por causa da guerra. E é isso. Todas as histórias, elas causaram um impacto muito grande no mundo e elas também são muito importantes para a gente perceber o quanto que os judeus sofriam, o quanto que as pessoas sofriam no meio da guerra, e elas são relembradas até hoje, os judeus, a história dos judeus. E eu acho, por exemplo, a Anne Frank, ela até fala numa parte do livro que ela queria se tornar uma mulher. Mas eu acho que no meio desse caos todo, ela se mostrou muito mais forte do que ela pensava que ela era. E a Liesel também, que era quase adulta já. Ela tinha mais ou menos uns 16 anos por aí. E ela sofre uma perda muito grande. Tanto no primeiro momento que ela é afastada da mãe dela e do irmão, que infelizmente morre no meio do caminho, e também quando acontece todo o caos da guerra, que a cidade é bombardeada. Então ela tem que arranjar um jeito de viver naquele local, mas vamos dizer que ela possa ser feliz de algum modo, se é que era possível, né? E no Menino de Pijama Listrado, a gente consegue perceber duas realidades totalmente diferentes de tipos de pessoas. Porque, por exemplo, o Shmuel, que era um judeu que ficava nos campos de concentrações, e o Bruno, que era filho do comandante dos campos perto da casa dele.
O Shun, ele já tinha amadurecido muito, já sabia o que estava acontecendo por ali, porque ele sentia, ele sofria, ele via o que realmente acontecia. Já o Bruno, ele estava dentro de casa, ele já tinha uma realidade totalmente diferente e muitas coisas que aconteciam ele não sabia. E ele, ou seja, algumas pessoas durante a guerra amadureceram muito mais rápido do que outras por conta do sofrimento. E dá pra notar porque o Shun e o Bruno tinham mais ou menos a mesma idade, ou tinham a mesma idade. E como a Simone falou, muita gente durante a guerra, quem era dos nazistas, quem era alemão, não sabia o que estava acontecendo, porque os nazistas, o grupo lá do Hitler, eles escondiam muito o que eles faziam, porque, por exemplo, os judeus, eles eram queimados, eles eram colocados em câmaras de gás, e isso judiava muito deles. Então, muita gente não sabia, isso causou um grande impacto também nas pessoas quando elas descobriram. E falando a última coisa aqui, sobre Anne Frank, igual ela falou sobre câmara de gás, que os judeus ficavam pressionados por causa disso, a Anne, ela tentava esquecer isso, escrevendo no seu diário sobre tudo que ela vivenciou até hoje. E isso fez com que ela tentasse se tornasse mais forte, e é isso. Bom, nós percebemos que as 3 histórias são muito parecidas e elas são histórias incríveis sobre crianças muito fortes que sobreviveram à Segunda Guerra. E em todas as histórias, em algum momento, eles tiveram esperança para tentar mudar a situação, mas mesmo não acontecendo, mostra que sempre que algo estiver ruim, é importante ter esperança, porque eles tentaram em algum momento da história reverter a situação. É isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Curte, compartilha, manda pra geral.